sou Vanessa Vieira, nascida, crescida e criada no bairro de Jurunas, periferia de Belém do Pará, e tu acabaste de chegar no segundo episódio do Frete Grátis, um podcast para deslocar e endoidar as fronteiras do Brasil a partir da pesquisa de comportamento e consumo. Se é a tua primeira vez aqui comigo, fica à vontade, pega uma cadeira, tem lugar para todo mundo. Depois que tu terminar esse episódio, volta um pouquinho e ouve o primeiro, onde eu contei sobre como foi me tornar uma pesquisadora, explorando o meu lugar nesse mundo, a minha cidade, o meu bairro, assim como o Chris Martin. Quem acompanhou a saga do Global Cities em Amazônia vai entender a referência. E antes de começar o nosso papo, eu quero agradecer imensamente a todos que acompanharam a minha estreia. Quem ouviu, seguiu, comentou e deu estrelinhas no Spotify, quem compartilhou nas redes sociais com os amigos, quem me procurou nas DMs e inboxes da vida, para muito além das questões e metas pragmáticas das quais a gente não consegue se soltar nesse mundo de produtividade. Afinal, somos pesquisadores e resultados são importantes. O meu grande sonho com o Frete Grátis é que ele seja como um sonar. Ano passado, enquanto eu viajava por algumas cidades do Nordeste, por alguns meses, todas as vezes que eu encontrava outro nortista, eu dizia que era como encontrar um parente distante. E quando eu recebo mensagem de cada um de vocês, não só dos nortistas, mas de alguém que abriu uma consultoria nova, de alguém que está abrindo uma empresa de pesquisa, de alguém que tem um podcast novo sobre pesquisa, alguém que está investigando periferia, alguém que está investigando interior, alguém que quer entender o Brasil fora dessa superfície, eu me sinto do mesmo jeito. Somos todos projetos parentes, dividindo a mesma vontade e visão. Mostrar esse Brasil potente, cheio de oportunidades e inovações que existe para além do que já se conhece. Eu sei que nós estamos por aí, espalhados, migrados, muitos com saudade de casa e de conversar entre nós. Eu tô com vocês e podem continuar chegando. Para manter esse sonar funcionando, não deixem de me seguir nas redes sociais. No LinkedIn eu sou Vanessa Vieira, no Instagram eu sou @vanessa.bvieira e também Frete Grátis Proj. No Substack também, substack.com/Vanessa Vieira, onde vocês encontram a minha newsletter de crônicas e a do Frete Grátis. E agora também é possível apoiar o Frete Grátis a partir de R$ 8,00 e cada modalidade conta com benefício de conteúdo especial como agradecimento. Eu te espero por lá. Vamos pro episódio? Era final do mês de outubro, pós-Sírio, agora de 2025, quando a BBC publicou a notícia bombástica. Várias vezes, diga-se de passagem. Abre aspas, o chefe que rejeitou o menu sem peixes da Amazônia para jantar do príncipe William. A confusão estava armada. Aparentemente, as pessoas não se conformaram com a ideia do chefe optar por não elaborar um menu vegano e por dizer não ao príncipe. Mas essa história não é sobre o menu vegano, muito menos sobre o príncipe. O que está em jogo aqui nessa história é como o Brasil reage à autonomia cultural aqui nos confins do mapa. E o que essa relação revela sobre quem o país entende que deveria ter o prestígio e o direito de ousar não abrir mão de seu saber e ancestralidade ao negar uma oportunidade. Guarda essa palavrinha aí. Não muito tempo atrás, eu comentava lá no LinkedIn sobre a escolha curiosa no tom das publicações sobre a retomada do trabalho presencial no pós-pandemia. Eu que sou e sempre serei a favor do trabalho remoto, notei que muitas pessoas estavam argumentando que essa imposição do presencial era um retrocesso em um processo muito interessante do mercado, que é a possibilidade de ter pessoas de várias regiões trabalhando juntas ao mesmo tempo em agências e empresas Brasil afora. Seria lindo, mas nunca parava por aí. A grande maioria das publicações sempre seguia com um tom mais pretensioso de caridade possível. Era coisas do tipo, o que vai ser desses pobres nordestinos e nortistas se nós não pudermos oferecer empregos em nossas agências e empresas para eles? Bom, eu tenho algumas ideias.
Também não muito distante dali, a L'Occitane colocava no ar a famigerada campanha da linha Caju, onde a Grazi Massafera tirava um caju invertido de uma amoreira fake. Algumas semanas atrás, agora mesmo em 2025, o divo que faz as marmitas pro marido, que vai presencial lá no TikTok, estava fazendo uma publi para Coca-Cola, logo depois de vir ao Pará e levar uma remessa de insumos daqui da Amazônia, de culinária, e resolveu colocar uma música de fundo nessa publi, e era um baião. Eu nem preciso comentar, né, as várias últimas gafes do Fantástico, como ter ignorado os artistas paraenses do Global Citizen Amazônia, né, ter feito a matéria do Brega Funk com aquele artista do Recife, né, que estava querendo, né, enfim, né, vocês lembram que estava querendo rivalizar ali o Brega Funk com o funk capital do Brega, uma coisa completamente desnecessária. Ou mesmo a coisa do baião ali no BG de fundo da matéria da embarcação de luxo da Mariah Carey na Amazônia Live. Teve também o caso da Netflix, que resolveu adaptar a obra de um autor paraense e rodou a série aqui no Pará. E além de todo o promocional feito só em São Paulo, a gente ainda teve que assistir o Fernando Meirelles falando que deixou um, abre aspas, legado audiovisual, fecha aspas, na nossa região. Isso mesmo. Região de Dira Paz, Jurane Castro, Adriano Barroso, Roger Larra, para que na mesma semana dessa entrevista ganhou 3 quiquitos de ouro no Festival de Cinema de Gramado, com Boiona, da Adriana Faria. Aí eu pergunto para vocês, será mesmo que são Norte e Nordeste que precisam de oportunidade ou são os eixos centrais que precisam aprender o que é o país para dialogar com ele? Para a gente entender um pouco mais sobre essa miopia, sobre essa discrepância entre percepção e realidade, eu vou trazer alguns dados e aí a gente vai fazer uma análise, tanto de discurso quanto de cenário, para entender um pouco melhor sobre todas essas questões aí. Um estudo recente da Assobio mostrou que, vamos lá, prestem bem atenção nesses dados, 72% dos brasileiros nunca veio à região amazônica. 65% declararam não conhecê-la. Nem vieram e nem conhecem. Apenas 35% concordam que a Amazônia é um lugar de grandes cidades urbanizadas. Só que assim, a realidade, segundo o PNAD do IBGE de 2022, é que 76% da população da Amazônia Legal vive em áreas urbanas. Ou seja, nesse contexto, a gente pode entender que a visão, né, que essa visão de autonomia é aplicada de 3 formas dentro desse contexto. A primeira é a cultural, onde a centralidade do Sudeste e do Sul, né, no geral, cria uma relação desenvolvimentista e paternalista com o resto do país. Ponto. Isso acho que já é sabido, está posto. Mas ela também é simbólica, porque falta uma percepção clara da realidade, que é usada para perpetuar estereótipos e também é usada como moeda de diferenciação estética. E isso impede que essas regiões, Norte e Nordeste, exerçam poder narrativo abrangente, né? Exerçam protagonismo abrangente dentro da narrativa brasileira, né? E façam parte da narrativa brasileira de forma concreta. Mas também é mercadológica, porque como eu disse no episódio passado, apesar de ser feio não falar, estar e conhecer Norte e Nordeste, ainda não se inclui as pessoas dessa região na concepção dessas narrativas. O que tudo isso tem a ver com a COP30? Tudo. O anúncio da COP30 em Belém fez o grande chá revelação de medo do brasileiro médio, que é ser visto a partir dos confins do mapa do Brasil, desse lugar onde 72% deles nunca veio. A campanha coordenada dos grandes veículos de mídia tradicional em levar o evento para alguma capital mais central foi vista por qualquer um.
bastava existir na internet. À altura da gravação desse episódio, nós estamos a poucos dias da Cúpula dos Povos, o primeiro grande evento da COP30. E Belém já conta com mais de 130 delegações internacionais confirmadas, as principais grandes obras inauguradas pelo governo estadual e federal, os coletivos organizados para as manifestações, as flotilhas se aproximando da Bahia com os ativistas e povos originários de toda a América Latina, que vão se encontrar aqui para debater sobre o clima e o futuro do mundo. Será que valeu a pena dizer que Belém fedia? Que os primos italianos distantes de certa colunista infelizmente não andavam por aqui? Que os debates propostos pelos especialistas, jornalistas, antropólogos e toda a sorte de cientistas e divulgadores locais eram enviesados? Em A História da Amazônia, Márcio Souza diz que, abre aspas, o processo histórico da Amazônia tem sido como o instinto do animal livre, que defende o seu território, que delimita o seu domicílio e repele as investidas da desinformação e do preconceito. Cada momento da história, ao correr o risco de cair no esquecimento ou de sofrer uma explicação mistificadora, deve ser como uma prova do ato coletivo de existir, como um marco da presença afirmada ao longo do tempo. Ou seja, toda essa inviabilidade e condições impostas de adequação para ser parte do Brasil nos trancou para o lado de dentro e obrigou o indivíduo a ser consciente da sua autonomia cultural e, além disso, defendê-la da invasão e descaracterização. Isso está impresso em campo quando a gente pergunta às pessoas o que mais orgulha elas em ser brasileiras e elas respondem ser paraense, ser baiano. Ou quando a gente pergunta quais símbolos brasileiros vêm à mente e ao invés de futebol e samba, vem Arraial do Pavulagem ou frevo. Não é arrogância, nem descolamento. É dado novo. Na roda de conversa com o sujeito consciente desse dado, ainda que ele não saiba que é um dado, não se oferece validação, nem se mede forças. A autonomia cultural nos confins do mapa é um marcador de identidade e de resistência. Ela cria, organiza e acende seus próprios rolês, mas também já está sediando eventos globais, com tecnobrega, rock doido e swingueira, sem pedir licença. Um case fresco e pontual para entender esse movimento é o próprio Global Citizen Amazônia. Um evento global que tem ciência do seu alcance, mas não subestimou os atores locais. Ofereceu a plataforma e o protagonismo foi do público, dos artistas, ativistas e apresentadores locais e de quem se conectou com eles, como por exemplo a Anitta, que criou um show específico para o evento, com produtores e artistas locais, com samples dos ritmos locais e feats com artistas locais. E claro, até o Chris Martin, que é o mais novo gironense do Reino Unido. Eu vou fechar esse episódio indicando que vocês leiam urgentemente o livro que eu fiz o trecho agora, que eu li o trecho agora, que é A História da Amazônia, do historiador Márcio Souza, que por si só já tem uma história incrível, porque o livro se chamava Uma Breve História da Amazônia, que foi sendo revisitado ao longo dos anos, até que em 2019 cresceu tanto que se tornou A História da Amazônia. Esse livro é o número 0 do meu projeto de mestrado. Nunca tinha me ocorrido chorar lendo um livro de história, foi a primeira vez, então recomendo que todos nós da Amazônia, do Nordeste e do Brasil inteiro leiam A História da Amazônia, que ele conta a nossa história e a história do Brasil e do mundo, como ele mesmo diz, afinal de contas, a história da Amazônia é uma história geográfica, então ela conta, de certa forma, a história da humanidade de uma forma muito bonita e para um livro de história é até poético. As demais indicações e menções desse episódio, que foram muitas, teve dado, filme, livro, evento, vocês já sabem, estarão na descrição do episódio, na newsletter, que chega na caixa de entrada de vocês amanhã. E dia 6 e 7 já tem Cúpula dos Povos, COP30 chegou, dia 10 começa oficialmente. Acompanhem a COP30, assistam às plenárias,
assistam, acompanhem os eventos oficiais, especialmente através das mídias independentes, das mídias tradicionais também, mas especialmente das mídias independentes, porque elas também estarão cobrindo as manifestações, toda a cobertura dos povos originários. Eu estarei mais uma vez com Mídia Ninja, nessa cobertura colaborativa que vai ter mais de 300 pessoas. Procurem saber também o calendário cultural de Belém nesse período. Serão 10 dias intensos. Eu vou fazer o possível para colocar tudo lá nas minhas redes sociais no meio de muito trabalho. Um beijo, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até o próximo, quando eu volto para falar mais um pouco sobre cultura e autonomia, mas dessa vez falando sobre invenção, imaginário cultural, e eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência no Museu Cais do Sertão. E a gente vai falar bastante sobre o Luiz Gonzaga.